como que a gente aplica achados da psicologia para políticas públicas em governos? Vamos lá. Está funcionando? Obrigado, professora. Eu acho que, na verdade, se a gente passar ele para um USB do lado de cá, eu consigo fazer ele funcionar. Você acha que é isso? Acho que é só a distância. Encaixa do lado de lá, por favor. O que nós vamos ver aqui hoje? Primeira coisa, eu vou falar um pouquinho de psicologia, mas não muito, porque todos os demais estão falando de psicologia. Vou falar o que é nudge, o que são essas nudge units, são unidades de nudge que a gente tem mundo afora. Vou dar exemplos práticos de aplicação de psicologia em política pública e, por fim, eu vou fazer um merchandise, tá, gente? Aqueles 5 minutos do Faustão aí, vocês não vão conseguir escapar, porque eu estou aqui por causa do meu trabalho na ENAP, então a gente quer contar o que a gente está fazendo lá. Vamos ver se está funcionando? Não, não foi. Que pena. Conta comigo. Mas e o timing das piadas? Como é que fica, professora? Vamos trocar esse aí? Então, tem que vir. Não, eu tenho outro aqui. O problema é o operador humano, no caso, então. Aí sim. Beleza. Então, vamos lá. Obrigado, Sr. Luiz. Quem está familiarizado com essa discussão das teorias do duplo processo ou duas formas de cognição, sistema 1, sistema 2? Levanta a mão de novo, por favor. O pessoal é do direito aqui, né? Vocês falaram mentira para mim, né? Todo mundo do direito aqui, né? Porque na psicologia isso é basicamente o mainstream hoje. Se você vai ler livros, manuais introdutórios de psicologia, não tem como fugir a algum capítulo que fala sobre isso. Basicamente, explicando muito rapidamente, então, para quem não é do ramo, são formas de descrever fenômenos do comportamento humano que apostam que você tem duas formas de pensar, por assim dizer, dois tipos de pensamento ou de raciocínio. O nome Sistema 1 e Sistema 2 ele é problemático, porque dá a entender que você tem dois sistemas diferentes no cérebro, sendo que a cognição é muito mais complexa que isso. Mas, basicamente, vocês vão entender agora, é o seguinte: tem uma série de decisões que vocês tomam ao longo do dia que são feitas de forma automática, inconsciente, pouco deliberada. Você, às vezes, pega um carro, sai de casa, chega no trabalho e você nem se lembra o que você fez até chegar lá. Você não estava pensando o que você estava fazendo. Tem vários comportamentos que você tem dificuldade até de descrever o que aconteceu antes, você só fez no modo automático. Isso é o sistema 1, sistema rápido, né? Sistema quente. Sistema 2 seria aquele frio, deliberado, racional, discursivo, que a gente consegue descrever um processo mental, etc. É claro que a nossa cultura ela tende a dizer para a gente que a gente é dotado de livre-arbítrio e que, portanto, o sistema 2 estaria no comando do sistema 1. O que a psicologia passou os últimos 150 anos foi mostrando que, na verdade, é basicamente o contrário que acontece e que 90 e muitos por cento das nossas decisões ao longo do dia são tomadas de forma absolutamente inconsciente. Você entra no supermercado, vai colocando as coisas no carrinho, você não fica pensando, essa marca é melhor porque tem um estudo do Inmetro que fala que ela é melhor por causa disso. Não, você olha o preço barato, ou então embalagem bonita, põe no carrinho e vai, o sistema 1 está no comando e você vai. E aí a gente às vezes pensa, não, mas as grandes decisões da vida, né, se eu vou ficar com uma pessoa, se eu vou comprar uma casa, se eu vou mudar de emprego, aí é sistema 2, né, comprar uma casa, o dinheiro da vida numa coisa. Aí você tem vários estudos que vão mostrando que não, na verdade o padrão é muito mais o contrário. Você entra numa casa, você se sente bem e fala, quero morar aqui. Ou então, nossa, essa pessoa, meu Deus, que coisa. Aí você vai, escolhe ficar com essa pessoa mesmo que tenha vários problemas. Sistema 1 no comando, né? Algumas indicações de leitura, para quem estiver interessado nisso, tem muitas outras, é uma literatura ampla e enorme, mas eu vou dar só um exemplo desses sistemas em ação. É importante destacar, já que a gente tem alguns psicólogos na plateia, que você tem um debate importante aqui entre esses autores, aqui, naturalmente, né? Mas isso não vem ao caso agora. Vou fazer um teste com vocês, para vocês acordarem depois do almoço. Isso é uma raquete de tênis, ali é uma bola de tênis, tá? Vocês vão responder o mais rápido que puderem, aí quero que respondam em voz alta, tá? Com vontade, assim. Acorda, responde. Uma raquete e uma bola juntas custam R$1,10. É um mundo bizarro, barato, em que as coisas custam barato, tá, gente? A raquete custa R$1 a mais do que a bola. Quanto custa a bola? Quanto? 10 centavos custa a bola. 10 centavos? Alguém tem uma resposta diferente? A bola custa 10 centavos, a raquete é R$1 mais cara. Então a raquete deve ser R$1, a bola. É isso? 10 centavos? Sistema 1 respondeu o problema matemático aí, é porque vocês estavam sonolentos depois do almoço? Na verdade, não, é 5 centavos a resposta. Vocês erraram uma conta fácil assim? Vocês juram? Como que vocês fazem compras assim?
Vocês estão pendurados aí no crédito consignado? O que é isso, gente? Vocês não fizeram essas contas na cabeça de vocês agora? Não? Depois do almoço? Não fizeram isso? Não usaram o sistema 2 para responder um problema de matemática? Não? Vamos entender isso aqui? Se a bola custasse 10 centavos, a raquete custa R$1 a mais. Então ela ia custar 1,10. Somando ia dar 1,20. De novo, se eu pego a resposta certa, a bola custa 5 centavos, R$1 a mais do que isso é R$1,05. E aí você tem 1,10 que é a resposta. O sistema 2 da resposta correta para esse problema de matemática básico, essencial. Vocês entenderam a ideia, né? Esse é um teste clássico que vem da tradição da economia comportamental, que, como eu disse, é o momento que os economistas começaram a ver falhas nos modelos que eles tinham descritivos do comportamento humano e começaram a testar, primeiro ali nos alunos da universidade, depois em públicos muito mais amplos, e vários desses testes, como esse da raquete da bola, foram aplicados nos contextos mais variados, nos públicos mais variados, com resultados muito consistentes, mostrando que, de fato, se a gente fosse o Dr. Spock, como foi citado aqui mais cedo hoje, a gente não tomaria decisões como a gente toma. Vários outros fatores são importantes na nossa tomada de decisão, na nossa avaliação de um cenário de decisão. E aí você vai ter, a partir dessa linhagem da racionalidade limitada, fundada pelo Herbert Simon lá na década de 50, os estudos do Kahneman e do Tversky, que estão sintetizados nesse livro, que é um clássico que você acha vendendo em tudo quanto é canto aqui no Brasil, Rápido e Devagar, do Kahneman, que ganhou o Nobel de Economia em 2003, foi o primeiro não economista, eu acho, a não ganhar, se bem que tinha Elinor Ostrom também, né? Enfim. O Simon ganhou o Nobel, eles ganharam o Nobel, e ano passado o Richard Thaler ganhou o Nobel de Economia, e aí fundaram essa linhagem de economia comportamental. Então vai ser muito frequente vocês verem isso que eu vou falar para vocês aqui hoje como economia comportamental aplicada a políticas públicas. Como eu disse, a gente dá um nome um pouco mais amplo para isso. O programa de pesquisa deles era o programa de pesquisa das heurísticas e vieses. Eu não vou passar muito aqui, porque a gente não tem muito tempo, mas vou dar 2 exemplos rápidos. O primeiro é o seguinte, é muito frequente você ver gente com medo de voar de avião, né? Só que a chance de você se envolver no acidente de carro é muito maior do que você ter um acidente aéreo, né? Então é muito mais seguro, estatisticamente sabe-se que você viajar de avião é muito mais seguro do que viajar de carro, não importa, ainda assim você tem muito mais pessoas com fobia de viajar de avião do que de carro. E muito que as pessoas acham que o avião vai cair, etc. Claro, tem um monte de sensação que você vive ali que te leva a crer que essa forma de encarar as estatísticas faz sentido. Você está isolado num lugar, preso, balança, etc. Mas as pessoas deveriam se sentir seguras ao ouvirem a estatística. Então, calma, não vai cair. A chance de cair é baixíssima. Os acidentes aéreos são baixíssimos. Ah, mas aquela vez que teve avião da Gol. Ah, mas aquela vez que o avião bateu. A nossa memória tende a dar um peso desproporcional para aquilo que vem com facilidade até ela, que você acessa com facilidade. Essa chamada heurística da disponibilidade. O viés de confirmação já foi falado aqui mais cedo. Né? A gente tende a ver evidências em favor do que a gente já acredita como tendo um peso muito mais forte. E aquilo que contraria as nossas crenças, a gente duvida. Né? Tem um estudo clássico sobre pena de morte da década de 70, que eles mostravam estudos científicos para as audiências. A audiência que era a favor da pena de morte pegava os mesmos estudos científicos e falava, olha, os que falam que a pena de morte funciona são muito mais bem conduzidos, a metodologia é melhor. Eles falam a verdade. Os outros que falam que a pena de morte não funciona são mal feitos. Você ia para o público que acreditava que a pena de morte não funciona para diminuir crime, o resultado era exatamente o oposto. Ou seja, as pessoas estavam buscando as evidências, os argumentos para favorecer uma crença que eles já tinham, e, em tese, as evidências científicas ali, que deveriam estar mudando a cabeça das pessoas, não estavam fazendo tanta diferença assim. Isso explica um pouco, em parte, alguns fenômenos que a gente tem hoje, né, que... Isso já foi muito dito, né? Que está falando em inglês. Desculpa, eu não posso te ouvir até que você fale as coisas que já reforçam as minhas crenças. Quem já participou de uma discussão de Facebook aí, ou do WhatsApp da família? O fenômeno da polarização política das redes, que acontece no mundo inteiro, né? Que é um fenômeno que vem sendo largamente debatido depois que o Reino Unido resolveu sair da União Europeia. Depois da eleição do Donald Trump, a comunidade científica ficou paralisada, os jornalistas não sabiam o que fazer, para que serviam mais, etc. Só que, felizmente, isso acontece em outros países. No Brasil está tudo bem, a gente consegue discutir, entender e os argumentos funcionam para a gente chegar em acordos e consensos políticos. Né? Mais 2 referências para quem estiver interessado, e eu já vou concluir essa parte. Uma das lições dessa discussão, dessa literatura, é que a gente tem que parar de achar que a gente sabe o que acontece nos nossos processos mentais internos.
Por muito tempo, a filosofia e mesmo a psicologia acreditaram que a introspecção ou a narrativa sobre os próprios processos mentais ela era uma forma de acesso à causalidade desses processos mentais. Hoje você não vai achar qualquer psicólogo que tenha algum contato com a literatura empírica que ache isso mais, e é por isso, inclusive, que os delineamentos experimentais da psicologia lidam muito com você tentar sondar aquilo que as pessoas, não que elas dizem que elas acham, mas com formas de fazer elas expressarem um comportamento, que é o que você consegue medir e pegar essas contradições, né? As justificativas que a gente faz sobre por que a gente se comporta não são descrições de por que a gente se comporta de uma forma. Pode acontecer, gente, que aquela briga com alguém da família ou com a pessoa que você ama ontem foi só porque vocês estavam cansados, com fome, com sono. E aí, não, mas foi porque você fez isso, você disse isso e não sei o quê, e aí a gente não se entende. Não, gente, não necessariamente. A gente pode só ter buscado a causa para justificar perante a outra pessoa por que a gente estava com raiva dela, porque a gente não gosta de não ter razões para os próprios comportamentos. A gente quer justificar o que a gente faz o tempo inteiro. Isso é importante na nossa espécie, né? Com base nessas décadas de estudos científicos, você começou a juntar um corpus de possíveis macroteorias ou grandes princípios de intervenção no comportamento humano que poderiam ser usados por governos. Então, aqui eu estou pegando o relatório do Banco Mundial de 2015, que está disponível em português na internet, Mente, Sociedade e Comportamento. A gente pensa automaticamente, a gente decide com informações incompletas, recursos mentais escassos, com pouco tempo, a gente tende a simplificar decisões complexas, a gente deixa o sistema 1 no comando, como eu falei mais cedo. A gente pertence a uma espécie de animais sociais, como várias outras. Então, você pode até voltar na descrição evolucionária, mas também não precisa, basta você observar. A gente depende muito dos outros, então a gente quer parecer com os outros. Você não quer ser muito diferente dos seus vizinhos, o que as pessoas que são importantes para você pensam de você importa muito, aquele meio social em que você está dita, de certa forma, a sua roupa, o que você lê, que série de Netflix você gosta e por aí vai. E, por fim, é muito difícil você defender que a forma como uma pessoa encara o mundo é uma experiência objetiva, porque as nossas visões elas são sempre parciais. Eu gosto muito dessa figura que eles usaram no relatório, que você tem assim, o quadro com toda a figura, né, que é uma praça no meio de uma cidade, mas dependendo da janelinha que você está olhando, você pode ver a selva de pedra ali, ou você achar que o parque é uma maravilhosa floresta, ou você pode achar que está chovendo lá fora e é só um hidrante que estourou. Então, isso é a metáfora que o Banco Mundial está usando lá no relatório dele. Em 2008, o Cass Sunstein, da Universidade de Harvard, um jurista que deve ser bem conhecido por quem é do direito aqui, e o Richard Taylor, que é o Nobel de Economia do ano passado, escreveram esse livro aí, Nudge. Nudge é uma palavra em inglês que a gente tem tido muita dificuldade em traduzir lá na ENAP, que significa um empurrãozinho. Tá? Ele tem, inclusive, essa figura da mamãe elefante dando um empurrãozinho no filhote para andar. O nudge é um pequeno incentivo, ou é alguma forma de você influenciar o comportamento das pessoas, especificamente, como governos podem fazer para que as pessoas se comportem no sentido de atuarem da forma como é mais benéfica para o Estado e para a sociedade. Então, por exemplo, é bom para o Estado e para a sociedade que as pessoas sejam mais saudáveis, ou seja, tenham menor índice de tabagismo, elas sejam menos obesas, elas se exercitem mais, etc. Porque se as pessoas forem muito pouco saudáveis, isso vai onerar a sociedade toda, porque ela vai ter que bancar os custos de saúde de todo mundo. Então, isso, vamos dizer, é um fim socialmente desejável. Como que o Estado pode fazer para se obter isso? Tradicionalmente, você vai falar campanhas de conscientização, fale, não fume, faz mal para a saúde. Ou então, faça exercício diariamente. Isso é a abordagem tradicional de políticas públicas. Ou você pode usar uma abordagem que a economia tradicional usava. O cigarro faz mal? Vamos tributar o cigarro. Se aumenta a arrecadação, deixa mais caro, ele é menos consumido. O que essa discussão de nudge está trazendo de novidade é, usando princípios já muito consagrados em psicologia, até triviais, né, professora? Você pensar em formas de intervenção que incentivem as pessoas, principalmente pelo sistema 1, que eu falei ali atrás, para que elas se comportem nesse sentido. Tá? O Cass Sunstein, ele foi trabalhar no governo Obama, ele era um dos reguladores mais importantes em 2008. Em 2010, teve um novo governo de coalizão no Reino Unido, lá do David Cameron. Essa turma aí se uniu e formou o Behavioral Insights Team.
E essas são as duas experiências pioneiras e mais importantes. Hoje o Behavior Insights Team tem 140 pessoas trabalhando lá, escritório em Sydney, Singapura, Nova York, etc. E eles trabalham para governos no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Estão trabalhando lá na prefeitura de Fortaleza agora. E o escritório deles é igual ao Google, assim, tá, gente? Tem aquelas coisas coloridas, cozinha americana, as mesas são compartilhadas, a pessoa chega com um computador e começa a trabalhar. Tem um, como é que você chama aqui no Rio? É Totó ou Pebolim que vocês chamam o joguinho? Totó. Então vocês são do time Minas, legal, gostei. Um Pebolim, nome feio, né, gente? Então tem uma mesa de Totó lá, é um ambiente meio descontraído de trabalhar. Também nos Estados Unidos, o Sandy Mullainathan, que publicou, junto com o Eldar Shafir, esse livro aqui, que está traduzido em português, fundaram essa ONG aí, que é a Ideas 42. O que aconteceu foi, depois que o Trump chegou, naturalmente eles não iam contratar ninguém que tivesse qualquer aderência com o discurso científico, né? O Trump representa o oposto disso. Aí agora é uma ONG que faz isso nos Estados Unidos lá. Enfim, esse é um livro muito interessante que mostra como que a escassez de recursos, a pobreza, etc., muda a forma como as pessoas pensam e como que elas agem no cotidiano, efetivamente. Como que, por exemplo, você ter pouca banda mental significa que você não consegue tomar decisões como se você estivesse confortável, tranquilo, com o tempo, etc. Isso impacta a forma como você faz política social. Tem um pessoal bacana de uma ONG chamada Emigov no Brasil que estudou os efeitos da seca sobre os agricultores do Nordeste e mostraram que o fato do fazendeiro não saber, o pequeno agricultor familiar, etc., não saber que vai chover na estação seguinte, faz com que ele tome decisões piores do ponto de vista financeiro, mas que podem ser adaptativas dependendo do contexto, porque ele não sabe se ele vai ter no ano seguinte. Então, isso influi a forma como ele toma decisões. Eu vou chegar nos exemplos já, mas eu recomendo a leitura disso aqui para quem tiver interesse nessa área. Hoje no mundo, segundo o mapa da OCDE de maio, a OCDE é o clube dos países ricos, né? Eles incentivam essa agenda de nudges. Você tem 196 organizações que trabalham de alguma forma influenciadas pelas ciências comportamentais na feitura de políticas públicas. A maioria delas está no clube dos países ricos aqui, como vocês podem ver, a maior parte desses. Está dando para ler muito aqui, mas você tem na América Latina Colômbia, Peru e Chile. E no Brasil a gente tem duas entidades governamentais no mapinha da OCDE, que são a Comissão de Valores Imobiliários, que é aqui no Rio, e a ENAP. A gente colocou ela no mapa aqui, então eu mostro isso porque eu fico orgulhoso, não perco a chance. E no Rio de Janeiro, desde semana passada, vocês têm uma Nudge Unit, sabiam disso? A Prefeitura do Rio de Janeiro tem a Fundação João Goulart, que é presidida pelo nosso amigo José Mulan. Ele está fazendo experimentos com ciências comportamentais e políticas públicas. Vamos para os exemplos práticos que eu falei, que tem nudge em tudo quanto é lado, mostrei para vocês que isso está funcionando, que está chegando no Brasil, que tem gente pesquisando, mas não falei o que é, né? Vocês estão curiosos agora? Funcionou a minha estratégia? Vamos lá. Mais ou menos, né? O povo está dormindo ainda. Isso aqui é um exemplo clássico de nudge. Lembrem-se que eu falei que a abordagem da política pública tradicional ela se baseia muito no sistema 2. Não acelere o seu carro, pois você pode bater o carro, e isso pode ter consequências ruins para você no futuro. Mas você entra no carro novinho, cheiro de novo, aquela rua vazia, aquelas pistas assim, nunca estão assim, né? Está sempre engarrafado, de repente você chegou lá domingo de manhã, como que você não vai acelerar? Está tudo bem, não vai passar uma criança aqui agora, vamos embora. Sistema 1, pega o comando e vai embora, né? Pode ser que a abordagem tradicional de conscientizar as pessoas não esteja funcionando porque ela está apelando para o sistema 2, você tem que apelar mais para o sistema 1, como diria o Kahneman, né? Isso aqui é uma avenida em Chicago, perto do Lago Michigan, que tinha um índice de acidentes muito alto, né? As pessoas que vinham desse lado de cá faziam a curva e depois tinham a reta. Só que quem vinha do lado de cá tinha uma reta muito longa, muito liberada, e depois uma curva muito fechada. O índice de acidentes era altíssimo. Eles resolveram isso da seguinte forma: colocando faixas transversais na pista. O que acontece quando você coloca essas faixas transversais, que não são tão comuns para a gente, né, na pista? Quem quer arriscar? Por que diminui a velocidade? Exatamente. Se você dirige lá no Goiás, não sei se vocês já pegaram o carro a estrada lá no Goiás, como se diz em Brasília, são aquelas estradas planas, retas, sem fim. Seu carro chega a 160 por hora se você não vê, porque você não tem um referencial da velocidade que você está. Se você coloca qualquer ponto no horizonte que te diga que você está na velocidade muito rápida, e essas linhas rapidamente vão passando pelo carro, você percebe que o carro está rápido demais e tem uma curva logo lá na frente. As pessoas passam a reduzir a velocidade. Tá?
sei se você sabe, mas um nudge muito antigo é a própria faixa que divide qualquer rua que você vai que tem uma faixa branca no meio. Aquilo foi colocado porque quando inventaram os automóveis, ao contrário das carroças, as pessoas não sabiam onde que elas tinham que estar na pista e elas batiam de frente. Não, vamos pintar o meio aqui. Fizeram isso uma vez na estrada da Inglaterra, parou de ter acidente, fizeram no mundo inteiro logo depois. De novo, é um estímulo inconsciente, né? Isso aqui é um clássico da literatura nudge. Quem conhece isso aqui? Ok, metade desse auditório pode talvez nunca ter entrado no banheiro masculino. Ok, vamos conceder isso, mas é pouca gente conhece isso aqui. Isso é uma mosca dentro de um urinol. O que esse nudge faz? Quem se arrisca? No aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, gastava-se muito com a limpeza, porque nós homens, aparentemente, a gente não tem pontaria, e aí você gasta uma quantidade absurda de dinheiro tendo que limpar várias vezes ao dia aquilo ali. Mas, assim, parece tão simples, como que os homens podem não fazer no lugar certo? Vão dar um incentivo lúdico. Eles mediram e, aparentemente, eles investiram muito menos na limpeza depois disso aí, só para dar um divertimento para os usuários do banheiro. Agora, vamos para exemplos um pouco mais sérios do que esse. Quem já foi nas lojas americanas? Agora todo mundo tem que levantar a mão. Ah, tudo bem. No corredor de saída tem aquele tanto de chocolatinho, né? O que aquilo está fazendo ali? Mas você não vai pensar, olha, eu entrei na loja americana comprar uma boneca para minha sobrinha, e aí você vai e compra um chocolate. O mercado sabe há muito tempo usar os nudges. Agora, os governos estão começando a usar de uma forma minimamente articulada. Esse aqui é um clássico, né? Você compra uma passagem, assim, você quer viajar mais seguro por só isso aqui, um valor quebrado, esquisito? Sim, quero viajar seguro. Isso está pré-selecionado. Se você não quiser, você tem que ir lá e colocar o não. Isso é o que a gente chama de default na literatura de nudges. É o modo padrão, aquilo que já está pré-selecionado para você. Isso funciona, tanto funciona que as empresas todas usavam, etc. A ANAC proibiu de se fazer isso no Brasil há pouco tempo, embora não dentro dessa discussão de nudges, assim, eles perceberam, sem ter que recorrer a toda essa discussão psicológica, que isso induzia o consumidor a comprar uma coisa que ele não queria. Na Europa, a Comissão Europeia expressamente proibiu esse default de você ir comprar uma passagem aérea e já ter que comprar o seguro junto. E esse aqui é um outro nudge clássico da literatura, que é o do buffet de comida a quilo. Comida a quilo não, né, porque não tem comida a quilo fora do Brasil. Isso é uma invenção que só a gente consegue fazer, né? A feijoada junto com a lasanha e tudo mais. Por que a salada vem no começo? Você chega lá com fome, aí você vai colocar qualquer coisa no prato, tem primeiro a salada, é claro que o dono do restaurante vai deixar a carne por último, que o seu prato já está cheio, você vai ver que não tem espaço para carne, e você encheu o seu prato de arroz e salada, né? Se você mudar a ordem dos alimentos num buffet, muda o que as pessoas colocam no prato, por que eu não posso pegar uma escola pública que tem essa forma de buffet? Isso é mais comum lá fora, né? Mas por isso que virou um exemplo paradigmático lá nesses países. Você pega o buffet lá da escola nos Estados Unidos e você coloca as opções mais saudáveis primeiro, as mais calóricas no final, as crianças vão comer melhor. Então você não está fazendo uma grande campanha de conscientização dos pais, para os filhos levarem uma maçã, não é nada disso. Você muda a ordem do buffet, as crianças comem mais saudável e por aí vai. Um outro exemplo, e esse aqui é o que se chama na literatura de medalha de ouro dos nudges. Programas de previdência complementar. Vocês vão pensar, não, peraí, gente, decisões sobre o meu futuro, é claro que o sistema 2 está encarregado. Eu vou pensar que quando eu for idoso, lá na frente, vou precisar de dinheiro para remédio, meu salário não vai ser tão bom quanto é hoje. É claro que eu vou poupar para o futuro, certo? Errado. Ninguém poupa para o futuro, ninguém pensa, está muito longe, a gente desconta uma função hiperbólica a nossa utilidade, e a gente não pensa no futuro tão longe assim. Em vários países que tinham programa de previdência complementar, eles descobriram que se você, em vez de perguntar para as pessoas se elas queriam aderir à previdência complementar, você automaticamente colocasse elas dentro do programa, dando a opção que elas saíssem se quisessem, você aumentava imensamente a aderência aos programas de previdência complementar. O quê? Você está falando que a decisão sobre a aposentadoria, quanto que eu vou poupar para o resto da minha vida profissional, depende de já estar pré-selecionado se eu estou dentro ou se eu estou fora? Sim. Esse é o nudge que mais funciona mundo afora. Funciona em todos os países, em todas as culturas. Ao contrário de outros que funcionam em alguns países e não em outros, por diferenças culturais. Doação de órgão, mesma coisa, tá, gente? No Brasil, a gente tentou mudar o nudge de doação de órgão na década de 90, no governo Fernando Henrique, deu muito errado. Muito pela forma como foi feito, mas basicamente as pessoas não pensam muito sobre se vão doar órgão, se vão poupar ou não. Se você já coloca elas na opção que sim, e mantém a liberdade de escolha para elas falarem não, você tem uma aderência muito maior ao fim socialmente desejável pelo Estado.
Isso aconteceu, inclusive, com o governo federal, quando mudou a forma de aderência ao FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência dos Servidores Federais. A gente está louco para pegar esses dados e analisar, está faltando tempo. Um outro nudge, que esse tem muito pouca novidade, mas que é baseado em pesquisa, é formulário, gente. Formulário governamental é uma tristeza. Agora, quem que é do direito, levanta a mão aqui, por favor. Ah, tá explicado. Direito. Então, vou falar para vocês agora. Gente, meu tempo está acabando. Eu estou controlando aqui. Gente, não existe nada mais sem sentido na história da humanidade do que a gente que é formado em direito achar que o cidadão vai receber uma carta ou preencher um formulário falando, pelo artigo 5º, inciso 2º, a linha A. Não, gente. Não. Só parem. Não. Não. O cidadão não vai ler, não vai entender. É um discurso pedante que a gente acostuma quando está no direito, mas quando está fora não faz o menor sentido. E ele vai parar de prestar atenção no que está escrito atrás. Simplificação, desburocratização é uma história muito antiga na administração pública. Mas agora o que você está fazendo com base em evidências é que... Nós tem 3 avisos. Meu celular é esse. Vou acabar, prometo. É que se você faz um discurso para o cidadão que é mais personalizado, você consegue um efeito muito maior. Uma coisa é você receber uma carta na sua casa dizendo assim, pela lei, não sei o quê, artigo tanto, etc., o prazo de pagamento do tributo, tal, até dia tal, etc., você já perdeu o cidadão, ele não leu, ele não vai pagar. O que vários países estão fazendo, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, etc., é, Maurício, você só tem mais uma semana para pagar o imposto. Nessa sua vizinhança, 90% das pessoas pagam o imposto em dia. Você não quer ficar para trás, né? É muito fácil. Acesse esse link aqui e tal e faz. Eu não estou com dados aqui porque a gente não fez no experimento na ENAP ainda, eu não quero ficar apresentando dados alheios como se fossem meus. Mas a gente fez um seminário na ENAP tem um mês, mais ou menos, e os resultados que se tem são muito consistentes. Que esse tipo de intervenção, que é incrivelmente barata, que é você mudar a forma como o cidadão fala com as pessoas, apela para o sistema 1, que é o que está controlando de forma irremediável e funciona. E, sobretudo, tem resultados muito grandes, muito eficazes no tempo. O Behavior Insights Team do Reino Unido, que eu citei, que foi a primeira unidade Nudge, ela tinha a proposta de, se em 2 anos ela não pagasse tudo que ela custou 10 vezes, ela seria extinta. Não só pagou, como deu lucro e agora está aí bombando, né? Então, foi uma agenda, inclusive, muito ligada à crise fiscal. Falou, olha, o Estado está com pouco dinheiro, então a gente quer que as pessoas paguem mais impostos de dia, etc. Ah, isso funciona? Vamos testar, vamos ver se funciona. Mais alguns exemplos clássicos da agenda de Nudge. Isso aqui é a ponte Golden Gate, é o 2º lugar com mais casos de suicídio no mundo, 1.700 pessoas já tiraram a vida lá. Tem um aviso lá falando assim, não, liga, isso é uma espécie de nudge, né? Assim, se a pessoa chega lá para suicidar, já tem um aviso falando que ela pode ter ajuda, etc. Estão discutindo agora colocar redes de proteção para as pessoas desistir, não vão ter condição de suicidar mais. Mas um caso que é muito interessante é esse aqui, cartela de remédio. Vocês realmente acham que a decisão da pessoa de encerrar a própria vida pode ter a ver com uma coisa tão trivial quanto o tamanho da cartela de remédio? Pois tem. Aí o British Medical Journal, que é um dos melhores periódicos de medicina do mundo, mostrou que quando, no Reino Unido, uma regulação diminuiu o tamanho das cartelas de paracetamol, as pessoas que se suicidavam com esse remédio, a taxa caiu. Né? Então, eles estimam lá, nesse estudo, que 765 vidas foram salvas, mudando o tamanho da cartela de remédio. Regulação. Né? Esses exemplos são ótimos, são os últimos que eu vou dar, eu vou avançar e eu encerro, tá, gente? Esses são muito bons para dar ideia para vocês do que é a agenda Nudge. Isso são feitos sempre com testes, tá, gente? Muitos hotéis querem reduzir o índice de toalhas que são lavadas, porque isso custa para o hotel, naturalmente. Aí eles colocam aqueles avisos. Preserve o meio ambiente, a água está acabando, as baleias, a fome na África, etc. Se eles colocam um recado, 75% dos hóspedes desse hotel reutilizam as toalhas, imediatamente o número de pessoas que passa a prestar atenção naquilo e passa a reutilizar as toalhas é maior. E é maior ainda se você falar que são 75% das pessoas naquele quarto de hotel. Isso por causa da nossa sensação de pertencimento, que foi citado hoje mais cedo nas palestras da manhã, a gente não quer ser diferente dos outros, quanto mais aqueles que estão mais próximos da gente. Então, em contas de água e energia, o que praticamente todos os países europeus hoje fazem, em vez de colocar essas mensagens de conscientização, seja um bom cidadão, salva o planeta, etc., fala o seguinte, você é o Gastão da vizinhança. Você gasta o dobro da energia dos seus vizinhos. Imediatamente o consumo cai, e cai de forma duradoura. Os resultados são impressionantes. Assim. Você mandou uma mensagem dessa, vai durar 4 anos, até você ter que mandar outra de novo.
Isso porque eu queria chamar a atenção para uma outra coisa. Essa agenda de nudges ela é importante, sobretudo por causa de um outro aspecto. Ela está muito associada à testagem. O Brasil, infelizmente, é um país que não tem uma cultura de avaliação das políticas públicas. Estou no governo federal há 8 anos e, salvo o Bolsa Família, eu não consigo citar um único programa, política pública federal. Estou falando do governo mais rico, com mais recursos humanos do Brasil, que tenha sido efetivamente testada. A gente não sabe se as políticas públicas funcionam e é possível que uma parte delas, inclusive, custe caro e consiga o contrário do pretendido. Não sou defensor do Estado mínimo, não, tá, gente? Muito antes, pelo contrário. Sou um servidor público que acredita muito no Estado. Mas eu acho que para a gente começar a conversar sobre política pública, a gente tinha que primeiro saber se ela funciona. Tá? E nessa agenda de insights comportamentais aplicados a políticas públicas, ciência comportamental, sempre as intervenções são testadas, até porque elas são muito simples, é muito fácil você testar. Você tem as cartinhas que eu falei, por exemplo, sobre gasto de energia, etc. Você faz 4 mensagens diferentes, uma pela norma social, uma outra vai pelo default, uma outra é um lembrete, etc. Testa qual funciona mais. Testa se elas funcionam mais do que não mandar mensagem nenhuma, ou uma mensagem tradicional que citava o inciso 3 do artigo 15 da lei, não sei mais quanto, de um ano que não faz importância. O cidadão lê. Tá? E os resultados são muito eloquentes. Eu tive no fórum da OCDE que discutiu isso em 2017, e aí eu estava até comentando com o Marcelo hoje cedo que parece um fórum científico mesmo, aqui tanto de gente de governo falando assim, olha, eu mudei a comunicação assim e consegui um impacto 3,5% a mais, isso representa 300 mil euros por ano, etc. E tal, uma coisa bem nerd, assim, sabe? Mas é interessante porque é uma cultura de avaliação de políticas públicas que ela cresce pela forma como você vai aprendendo que o Estado ele tem que humanizar as políticas públicas. No fundo, quando o Estado trata o cidadão como se ele fosse o Dr. Spock, ele está desumanizando o cidadão. Quando ele manda uma carta para a Dona Maria falando da Lei 18.517, ele está desumanizando esse cidadão. Ah, não, mas a informação é importante, o direito, se for devagar, ok, bota no verso da carta, no verso do formulário, como vários países estão fazendo. Na frente coloca uma letra grande, explica uma linguagem que as pessoas entendem. E aí no verso, se a pessoa quiser ler, você bota a letra miúda, faz sua bula de remédio juridiquês lá. Então essa é uma das lições importantes disso aí. Alguns exemplos que funcionam de nudge são esses automatismos, você deixar formulários pré-preenchidos. Gente, o Estado devia, né, deixar pré-preenchido tudo que podia. Ficar pedindo informação para o cidadão, nome e CPF todo dia é um assinte. Né? Você mandar, tornar as informações mais salientes, mais claras, letras maiores, você apelar para a norma social, como eu disse, simplificação, compromisso, lembrete. Muitos países estão tendo resultados impressionantes de mandar lembrete de SMS para as pessoas, que elas têm que fazer, que ritos que elas têm que cumprir perante a burocracia, etc. E você tem já, para quem estiver interessado sobre isso, você já tem livro publicado pela Oxford University Press, tem um relatório do Banco Mundial, um da União Europeia, isso aqui é 2015, 2016, um da OCDE de 2017, mapeando todas as iniciativas como essas que têm sido feitas no mundo inteiro. Vou discutir isso nas perguntas, se vocês quiserem, objeções de ordem ética. Ia citar o estudo, Noel, mas não deu tempo, não foi culpa minha. O que a gente está fazendo na ENAP? O merchandising, aí tem que ter o tempo aqui, porque afinal de contas aqui estamos. Na ENAP a gente está investindo nessa agenda, a gente quer trazer isso para o governo em todas as esferas, a gente é uma escola de administração pública que treina várias carreiras e que tem laços com estados e municípios cada vez mais fortes. A gente está investindo principalmente em capacitação, eventos, a gente está montando uma rede de interessados nisso no Brasil inteiro. Aliás, quem tiver interessado, me procura aqui depois que a gente bota no mailing que a gente está montando. A gente faz curso de economia comportamental aplicada à política pública, já trouxemos o Banco Mundial, já trouxemos o BIT, já trouxemos o Ideas 42, todo mundo que é importante nisso aí já veio em eventos nossos. Estamos financiando bolsa de pesquisa nisso e a gente também está trabalhando com várias agências governamentais, especialmente as agências reguladoras, PGFN também, para a gente tentar aplicar isso e fazer experimentos e ver os resultados. A gente espera que os brasileiros, sendo pessoas sensatas e elegendo um candidato que tem um mínimo de compromisso com os ideais democráticos, porque nem isso mais a gente pode ter certeza mais na vida, a gente possa, no ano que vem, continuar a aprimorar políticas públicas, torná-las mais humanas e mais apropriadas à forma como as pessoas efetivamente são. Desculpa ter falado rápido, a gente pode continuar debatendo. Obrigado, gente. Professor Ricardo, muito obrigado pela palestra, que foi excelente. E eu passo a palavra agora para o professor Zé Vicente de Mendonça, nosso Zé Vicente,
que é mestre doutor em Direito Público pela UERJ, tem um mestrado em Harvard, é professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da UERJ e da pós-graduação em Direito da Veiga de Almeida. E é isso. 20, 30, 45, né? Então, 13h45. Boa tarde a todos, é uma honra estar aqui. Saúdo aí o Felipe, os integrantes da mesa, o palestrante anterior. Eu queria que projetassem o meu slide, que também continua debatendo nudge. Me disseram que estaria aí. Qual aqui? Esse aqui, políticas Não. processuais. Você botou aqui? Eu entreguei um pendrive, a moça disse que estaria. Bom, Esse aqui não é. será que se eu encaixar o meu computador aí, ele projeta? Não. Eu entreguei um pendrive para uma moça e ela teria colocado em algum lugar aí. Nenhum desses. Pasta arquivos. Vê se não É esse aí, é o primeiro. tá aqui achando. Obrigada. Pronto. Esse. Bom, minha apresentação segue a apresentação do Ricardo. Eu vou falar de início, ela é dividida em 3 partes de conteúdo. Eu vou falar sobre a primeira parte, as fases da relação entre direito e psicologia, com ênfase na psicologia experimental, essa psicologia com base em testes e em experimentos. Depois eu vou, enfim, rapidamente definir o principal instrumento dessa psicologia experimental que vem sendo apropriada pelo direito, que é o nudge. Muito rapidamente, o palestrante anterior já fez isso. Aliás, para minha alegria, das 4 ou 5 pessoas que sabiam que era nudge, 3 delas eram minhas alunas. Meu aluno da UERJ, aluno da Veiga. Aliás, obrigado por vocês estarem aqui. Minha mãe também está aqui, estudante de psicologia. E depois, então, de definir o nudge, eu vou falar sobre alguns desafios para a implementação dessa agenda de pesquisa, dessa agenda de prática na academia e na administração brasileira. E depois, então, algumas possibilidades de implementação desses instrumentos de intervenção social. E, então, eu encerro minha apresentação. Então, primeira parte da apresentação, as 3 fases dessa interação entre direito e psicologia, especialmente a psicologia de base experimental, que é a que a gente está falando aqui. A psicologia, digamos assim, de sabor americano, de sabor com dados empíricos, e não tanto aquela psicologia crítica, teórica, conjectural, que seria uma psicologia mais continental. De primeiro momento, então, eu dividiria essa relação em 3 etapas. 2 uma na qual nós estamos, uma na qual a gente já passou, e uma terceira para a qual a gente pode caminhar, se tudo der certo. Primeira fase, uma fase de relativo isolamento entre direito e psicologia. Um direito, até, digamos, anos 80, 90, até uns 10 anos atrás, um direito autocontido, um direito autorreferente. Tudo que escape de lei, de dogma, de conceito jurídico é mera alguma coisa. O argumento é meramente econômico, se trata de algo meramente social, meramente psicológico. Essa expressão vocês seguramente já ouviram, vocês que são do direito. O argumento é meramente econômico e não jurídico, como se ser econômico ou psicológico fosse uma capes diminútil em relação ao status epistemológico do argumento. Ou seja, o que importa é o direito e não a psicologia. A conexão que o direito fazia com a psicologia nessa primeira fase era uma conexão muito episódica, basicamente via direito penal e estudos críticos de criminologia, e era uma conexão que se fazia com a psicologia de base continental, uma psicologia de Lacan, de Freud, Marquise, uma psicologia reflexiva, uma psicologia que não se focava tanto em experimento quanto essa psicologia de base americana. Teorias críticas, enfim. Um direito que se queria crítico conversava com a psicologia crítica.
Na prática, essa interação entre direito e essa psicologia se fazia em cadeiras do tipo direito e psicologia e, concretamente, laudos em varas criminais, laudos em varas de infância por psicólogos dos tribunais. Poucos experimentos se faziam em relação a esse direito e psicologia, era mais uma narrativa do que propriamente um saber experimental, uma narrativa que tinha muito mais um tom de denúncia. O direito não compreendia a psicologia, o direito não conhecia o sujeito, não conhecia o indivíduo, o sujeito do processo. Mas isso se fazia a partir do direito e num conhecimento essencialmente um conhecimento narrativo e reflexivo, base experimental muito limitada, se é que existia. Essa é uma primeira fase. Passamos dessa fase. Estamos numa segunda fase. Que fase é essa? Uma fase de aproximação. Essa é a fase atual, uma aproximação entre o direito e essa psicologia experimental. Esse momento é um momento de apresentação de ideias. Veja que o palestrante anterior apresenta o que é a nudge, traz livros, indica uma bibliografia básica, diz o que é, diz o que se está fazendo no mundo. É esse o momento que nós vivemos. Textos sobre o que é nudge, textos sobre o que é o paternalismo libertário. O que é o paternalismo libertário? É a filosofia, digamos assim, é o saber de base na qual esse nudge, que é um instrumento, opera. O paternalismo libertário é uma ideia de que você tem uma intervenção do Estado que busca te induzir a fazer certa coisa, só que isso seria paternalista, por outro lado seria libertário porque você poderia não agir conforme a indução do Estado. E aí estaria o libertário desse instrumento, o tal do nudge. Então, essa é a fase que a gente vive. Apresentar o que é instrumento, apresentar o que é o paternalismo libertário, apresentar o que são experimentos de psicologia, apresentar como se faz um experimento. Hoje em dia, nas universidades e em órgãos públicos, se discute como se bola um experimento, como se faz um experimento com psicologia, enfim, ou com direito e psicologia. Acho que essas intervenções elas são simples, mas a validação empírica delas é um pouco difícil, porque existem regras muito restritivas na academia para testes e experimentos com humanos. Em regras, universidades, e são regras, costumam ser regras gerais, elas vedam experimentos em que você oferece um incentivo financeiro para a pessoa participar da pesquisa, e isso é um grande limitador. A pessoa tem que se dispor a participar do experimento, do teste. Se você não pode dar dinheiro, a rigor você não poderia dar nada. Tipo, vou dar um sanduíche, um cupom que vale um mate no Rei do Mate. Não, em princípio você não poderia ter esse tipo de incentivo. Isso é um limitador para esse tipo de experimento. A rigor, é difícil fazer experimento com humanos no Brasil porque as regras são muito restritivas. Nos Estados Unidos não é assim. Eu estudei em Harvard, você vai lá no metrô, tem um monte de lá, participe desse experimento, participe desse experimento, participe desse experimento. Esses saberes mais experimentais têm a chance de evoluir muito mais, porque é muito mais fácil fazer experimento com humanos. Aqui no Brasil as pessoas têm muita reticência em relação a isso, e as regras tendem a ser muito restritivas. Bom, enfim, mas essa é uma segunda parte, um segundo momento de aproximação entre o direito, esse direito das políticas públicas e esses saberes experimentais. Há incompreensões de lado a lado, tanto do direito quanto da psicologia. Existe um certo furor do novo, as pessoas se jogam em relação à psicologia experimental e ao instrumento do nudge como ele fosse um instrumento perfeito, sempre funcionasse, sendo que existe muita crítica em relação à qualidade dos experimentos, existem nudges clássicos que são contestados, que não funcionam. Isso já é uma segunda etapa do debate do nudge, que é a crítica à efetividade de alguns nudges que estão sendo propostos aí. Então, assim, o nudge não é a salvação da administração pública brasileira. Eu até gostaria que fosse, mas não é. Existe todo um debate sobre eficiência e efetividade desse tipo de intervenção. É uma fase de aproximação, mas existe uma baixa institucionalização desse debate. Poucas cadeiras universitárias sobre isso, poucos grupos de pesquisa. Eu me lembro aqui, tem alguma coisa na USP, Faculdade de Administração, alguma coisa na UERJ, alguma coisa na FGV, mas a gente não tem muitas cadeiras e uma grande produção acadêmica sobre isso. Está começando, mas nós não temos uma longa tradição.
poucas nudge units, enfim, eu não conhecia essa do município, enfim, mas se conta nos dedos quais são as nudge units no Brasil, se é que nós temos uma nudge unit no Brasil de verdade. Certamente nada que se compare com o OIRA dos tempos do Sunstein ou esse Behavioral Insights Team aí da Inglaterra. E mais, um grande problema que dificulta a interação entre direito e psicologia experimental é que a formação tradicional do jurista, do advogado, do juiz, do formulador de políticas públicas pelo lado do direito, ele não comporta, de início, uma abordagem mais experimental, uma abordagem mais científica. O direito é a prática profissional do eu sei, eu tenho o meu conhecimento, eu mando. É um exercício puro de poder e não se abre à dúvida metodológica que é típica do experimento, que é típica da ciência. Isso é um problema. Você vai falar de experimento com um jurista, com um advogado, com um desembargador, ele vai olhar para você e vai perguntar: o quê? O que você está falando? Como assim? Política pública de base empírica. Eu mando. Existe um incentivo especialmente problemático associado a políticas públicas baseadas em experimentos, que é o administrador público, especialmente o político, ele não pode assumir que as coisas podem dar errado. E errar é essencial para a ciência. Você só avança quando você assume o erro. Eu me lembro de um colega meu, ele é professor de Direito Administrativo como eu, da FGV São Paulo, professor Carlos Ari, e ele uma vez chegou e tinha uma ideia de uma administração pública experimental, na qual tudo poderia e as coisas poderiam dar errado, e aí você revogava as licenças. E aí o governador, para quem ele minutou um decreto, enfim, isso era um decreto, falou assim: olha só, essa ideia aqui, ela é ótima na teoria, mas é péssima na prática, porque eu, como administrador público, como governador, eu não posso assumir que eu não saiba, que eu não tenha resposta para os problemas, enfim, da população do meu estado. Então, assim, eu não posso assumir que eu posso estar errado. Esse é um grande limitador em relação a essas abordagens mais experimentais e científicas. O gestor público ele tem que chegar para a população e dizer: eu sei o que vai dar certo, é isso. Não posso dizer: eu vou fazer experimento com a população, porque a população vai dizer: você está fazendo experimento com o povo, você não sabe o que está fazendo. Esse é um limitador assim, bem concreto para esse tipo de abordagem baseada em ciência e em experimento. Que é, para você fazer ciência, você tem que assumir que você pode errar. Isso é um problema, porque o gestor ele não pode ter uma narrativa de que ele não sabe exatamente o que está fazendo. Embora ele não saiba exatamente o que está fazendo, ninguém sabe exatamente o que está fazendo. Bom, uma terceira etapa, enfim, um terceiro momento, seria de uma integração entre direito e psicologia experimental. É uma possibilidade. Nessa terceira etapa, a gente teria uma proliferação de pesquisas, de experimentos, a gente teria uma revista de direito e economia comportamental, não há. Aliás, eu acho que a ENAP podia botar isso na agenda, se é que já não está, enfim. A gente poderia ter nudge units integrados à realidade da administração pública brasileira, uma em cada município, com um certo nível de tamanho populacional, as universidades pesquisando isso, disciplinas mais institucionalizadas em grades do curso de Direito, de Administração, de Ciências Sociais. Isso seria um ideal, assim, um mundo ótimo para esse debate que a gente está travando hoje. Pois bem, feita essa narrativa, digamos, cronológica do que tínhamos, de onde estamos e de onde a gente pode vir a chegar, eu vou falar agora propriamente sobre o nudge, mas muito rapidamente nesse ponto, porque o assunto já foi apresentado. O nudge é um empurrãozinho, realmente é muito difícil definir, ou traduzir exatamente o que seja, mas seria to nudge em inglês, é empurrar, é dar um toquinho. Seria um empurrãozinho, é uma ideia de você arquitetar uma escolha, você, administração pública, arquiteta uma escolha, monta um desenho de uma escolha, na qual você induz, você inclina a opção do administrado, do cidadão, em favor de certa opção, mas você não veda opções alternativas. O exemplo clássico de nudge é o chamado exemplo cafeteria, que é citado no primeiro artigo que trata desse assunto, que é o do Thaler e do Sunstein, na qual o administrador público quer aumentar o consumo de comida saudável, enfim. E então, numa escola pública, ele coloca, na cafeteria da escola pública, ele coloca as frutas na frente dos cookies. Existe uma heurística, existe um padrão de decisão do ser humano que significa consumir mais o que vê primeiro. Portanto, a criança vê
primeiro a fruta, ela consome mais a fruta ao invés do cookie. O resultado da administração pública foi atingido, que é promover a alimentação saudável. Mas veja que nesse padrão, nessa arquitetura de escolha, não está vedada a escolha pelo cookie. A criança pode esticar a mão e pegar o cookie que está lá atrás. Por isso que se trata de um paternalismo libertário. Você induziu uma escolha porque você quer que a criança consuma a maçã. Mas você não proibiu a criança, o que seria o paternalismo hardcore, o paternalismo duro, de consumir o cookie. O que seria um exemplo de paternalismo duro? Seria, está proibida a venda de cookie e de comida gordurosa nas cantinas das escolas públicas do Rio de Janeiro. Esse seria o paternalismo hard. O paternalismo libertário, que é a filosofia na qual se encaixa esse instrumento, que é o nudge, diz, coloca na frente e induz a escolha, mas não proíbe que a escolha, entre aspas, errada, seja feita. Boa parte desses nudges, eles operam, o mecanismo, a engenharia deles, funciona por meio de regras default. Ou seja, você estabelece uma escolha e você coloca um default, uma escolha pré-pronta, uma escolha pré-feita. O ser humano tende a aderir à escolha que já foi feita para ele. Por mais que ele possa fazer uma escolha alternativa, existe um viés chamado viés do status quo. A gente tem uma enorme tendência a manter a escolha que já chega pronta para a gente. Por mais que a gente tenha a possibilidade de fazer outra escolha que não aquela. Então, no formulário na internet, vem uma coisa pré-marcada. Sim, quero aderir ao programa tal. Por mais que o ônus de você sair daquilo seja desclicar aquilo, se aquilo já vem clicado, você tende a manter aquela opção que já foi feita para você. Então, esses nudges, eles operam basicamente graças a esses defaults, essas regras default, que chegam prontas para você e você adere a elas. Ou então são nudges informacionais, ou seja, você usa cores, desenhos, enfim, aspectos visuais para induzir uma certa escolha. Um exemplo de nudge, selo do Procel na geladeira. Vocês já viram o selo do Procel? Olha lá, vermelho, verde, amarelo. Então, o vermelho induz a ideia de vermelho associada a sangue, diz que há um consumo, é perigo, é risco. Então, há um consumo menos eficiente daquela geladeira. Portanto, você não vai consumir aquele produto. Esse é um exemplo também de um nudge privado, né? Outros exemplos de nudge, rapidamente, assinatura no início de contratos. Quando você exige que a assinatura seja feita no início e não no fim, as pessoas prestam mais atenção no que estão assinando. Ao final, na última página do contrato, 15ª página, você assina, é como se você descontasse tudo que foi escrito até então e você assinasse lá no finalzinho. Mas se você tem que assinar antes do contrato, em cada folha, os experimentos mostram que você se sente mais comprometido pelo que está assinando. De alguma forma, isso obriga você a prestar atenção no que está assinando. Um exemplo interessante de nudge, que seria um nudge, digamos, cívico. Quando você discrimina os tributos na nota fiscal, quanto que você está pagando para o governo de tributo, as pessoas tendem a se preocupar mais com a qualidade do gasto. Algumas municipalidades vêm aprovando leis nesse sentido e acho bastante interessante isso. Inglaterra e Guatemala, mencionado também pelo palestrante anterior, carta a contribuintes devedores indicando que seus vizinhos estão adimplentes. Ou, em alguns casos, salvo engano, esse é o exemplo da Guatemala, eles indicam que você não está pagando tributo tal. E esse dinheiro poderia estar ajudando na reforma da escola da sua municipalidade. As pessoas tendem a gostar de agir como as outras pessoas, próximas a ela, que elas percebem como iguais a elas. Então, as pessoas começam a pagar o imposto, elas se preocupam com aquela sonegação que elas estão praticando, enfim. No Brasil, um exemplo interessante dos Estados Unidos, quem viajou para os Estados Unidos certamente já vivenciou isso. É um exemplo de nudge, mas é também uma hard regulation. Eu tenho uma aluna minha de doutorado, uma orientanda minha que está estudando nudge, e ela está em Chicago, na Faculdade de Chicago, de Direito, Escola de Direito de Chicago, que estuda análise econômica do direito e nudge também. Nos Estados Unidos, você vai em qualquer loja, a pessoa pergunta para você no caixa, do you need a bag? Ou seja, você vai precisar de um saco plástico? Vai precisar de um saco plástico? Aquilo é um nudge para você não pegar o saco plástico, porque pode ser que não seja necessário, você já está com um outro saco plástico, enfim. E aquilo é um nudge para você evitar o uso de saco plástico. E há também uma hard regulation, porque a lei obriga
Pelo menos em Illinois, ela me falou que a lei também obriga a pessoa a fazer essa pergunta. Mas é um exemplo de nudge que no Brasil, você compra qualquer coisa, as pessoas já saem te empurrando um saco plástico mesmo quando você não precisa. Outro dia eu fui comprar uma pilha, que é uma coisa banal, enfim, pequenininha, me empurraram um saco plástico lá e você acaba pegando. Também já está tão acostumado, né? E fica com um monte de saco plástico poluindo o meio ambiente, servindo para porcaria nenhuma. Então, esse Do You Need a Bag é um exemplo de um nudge. Enfim. No Brasil, nós tivemos uma lei do Espírito Santo, que está sendo discutida, a constitucionalidade. Esse é um exemplo também clássico de nudge à brasileira. Proibiu a exibição de sal nas mesas. Você teria que pedir o saleiro para o garçom para consumir o sal na sua refeição. Então, seria um nudge, você não veria o saleiro, você pediria, portanto, você não consumiria tanto sal. Essa lei foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Há um recurso extraordinário pendente de julgamento no Supremo. Um outro exemplo de nudge que também não deu muito certo, um nudge da Anvisa, para evitar o excesso de automedicação. Durante um tempo, a Anvisa proibiu a existência desses medicamentos, tipo aspirina e tal. Você tinha que pedir para o farmacêutico. Só que isso foi também, a Anvisa revogou essa postura, enfim. Era um nudge em que você colocaria o custo da escolha, você teria um custo maior para fazer a escolha pela aspirina, por mais que a aspirina seja um remédio que você não precisa de receita, né? Modelos de contratos, modelos de formulários, esses formulários padrão, que, por exemplo, a PGE, a AGU tem, tudo isso é um nudge. De alguma forma, você já deixa opções pré-marcadas. Até preferências legais podem ser entendidas numa acepção muito lata como nudges. Você tem, por exemplo, a lei do pregão eletrônico. Então, assim, na ausência de outro tipo de disposição, a regra default é adotar o pregão eletrônico. No RDC, na ausência de outra disposição, você usa o método eletrônico de seleção de propostas. Caso você não queira, caso você queira fazer um pregão presencial, você tem que fundamentar. Aquilo é um nudge em favor do método eletrônico de seleção de propostas, enfim. Isso é uma coisa que a gente já faz e é um nudge, se você for ver bem. Bom, agora falemos sobre os desafios e as possibilidades de você adotar o nudge e os problemas e possibilidades dessa técnica e dessa integração entre direito e psicologia experimental. Primeiro ponto, acho que eu estou até complementar a meu colega, ele falou das críticas, eu vou jogar um pouco aqui para as críticas. Uma das grandes discussões que se tem é o seguinte: será que os nudges violam a autonomia privada? Será que veja, alguns nudges, não todos, mas alguns nudges são muito eficientes. 99% das pessoas, quando colocadas diante de uma fruta na frente de um cookie, estou chutando esses dados, enfim, mas eu quero que você pegue a estrutura do argumento. 99% dessas pessoas vão optar pela fruta e não pelo cookie. A pergunta aqui é, será que realmente elas tiveram escolha? Será que realmente você permitiu às pessoas que elas escolhessem o cookie? Ou será que, na verdade, sobre a capa de um paternalismo libertário, você está sendo, na verdade, paternalista pura e simplesmente? Será que você está proibindo, na verdade, disfarçadamente, uma série de escolhas que seriam legítimas? Talvez não fossem as ideais, talvez a pessoa não devesse consumir comida gordurosa, mas ela pode fazer isso, é legítimo que ela faça esse tipo de escolha, enfim. Eu quero engordar, eu tenho um padrão de preferências pessoais que é mais risk-taker. Eu quero assumir risco na minha vida. E daí? O Estado, será que pode fazer isso? Será que, na prática, se 99% dos casos você adere ao padrão de decisão indicado ou induzido pelo nudge, será que realmente existe escolha? Será que você respeitou a autonomia privada da pessoa que foi, entre aspas, nudgeada? A lei do FUNPRESP, Fundo de Previdência do Servidor Federal, criou um nudge. Se você não fala nada, você adere ao FUNPRESP. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade, 5502, que questiona a autonomia dessa opção da lei do FUNPRESP, por esse default. Que se você, servidor público federal, ficar de boca fechada, você adere ao plano de previdência do Serviço Público Federal. Tem uma ação direta. Um dos argumentos é esse. Isso não está dando uma escolha consciente, informada e clara para você. Até não concordo com isso. Eu sou coordenador de um laboratório de regulação na UERJ. Eu intervim como amicus curiae nessa ação direta de inconstitucionalidade. E o fundamento da minha intervenção, do meu laboratório,
é justamente validando o nudge. Então, a gente apresenta o nudge para o Supremo, a gente faz alguns ajustes, a gente propõe que seja declarado constitucional a lei, só que com certos ajustes. Me parece, por exemplo, que a lei ela torna o opt-out, a saída do FUNPRESP, muito difícil. Isso não é o ideal para um nudge. O nudge você tem que fazer a escolha, mas você também tem que poder sair de forma mais ou menos tranquila. A lei de carteira de motorista, que criou um nudge para doação de órgãos no Brasil, foi revogada, na verdade, muito por uma percepção de que, meu Deus, vão mexer com o meu corpo e tal. Só que ela era um nudge problemática, uma lei dos anos 90, foi mencionada na palestra anterior. Por quê? Porque o opt-out dela era dificílimo. Se você dissesse, sim, eu sou doador de órgãos e tecidos na sua carteira de motorista, para você deixar de ser doador regular de órgãos e tecidos era muito difícil, teria que fazer um requerimento ao Denatran, não sei o que lá. Então não era um nudge perfeito, pelo contrário, era um negócio que você ficava induzido àquilo e não podia fazer o opt-out muito facilmente. Se você tivesse um opt-out fácil, talvez fosse um nudge melhor, embora ela tenha caído, não foi por isso, foi por uma reação social do tipo, meu Deus, o governo vai pegar meu corpo, sei lá, vai pegar meus órgãos, não vão me salvar, essas coisas meio tipo lenda urbana, sabe? E aí ela morreu por isso. Mas se ela tivesse ainda em vigor, ela seria um nudge problemático, porque o opt-out dela é muito difícil. Era, né? Enfim. Então você tem essa discussão, que é uma discussão muito importante. O Supremo vai, talvez, se colocar diante dessa questão nessa ação direta de inconstitucionalidade, 5502. Quais os limites constitucionais para o nudge? Como é que você tem que desenhar esse opt-out do nudge? Como fazer isso? Isso é uma discussão que está em voga, né? Está na pauta do Supremo. Outra discussão também, certos nudges corrigem certos vieses. Por exemplo, nudges informacionais, nudge que dá informação para a pessoa. O nutrograma no seu alimento. Sabe o que é nutrograma? Aquele negócio que aparece, aquela tabela com o sódio, calorias, etc. e tal no alimento. Aquilo, você olha para aquilo, se você colocar uma cor, aquilo é um nudge que, de alguma forma, corrige o viés, ou seja, faz você sair do sistema 2 para operar no sistema 1. Você não vai consumir aquele biscoito de forma automática, mas você vai olhar no nutrograma e vai pensar se você realmente quer consumir aquele número, aquele percentual de sódio. Esse é um nudge que corrige um viés. Existem outros nudges que exploram vieses. E assim, será que faz diferença constitucional entre um nudge que informa e um nudge que simplesmente explora o viés cognitivo? Outra discussão que tem, essa é uma discussão, nudging by shaming, ou seja, certos nudges, a estratégia dele é você se expor publicamente. Por exemplo, a lei de anticorrupção, você tem que publicar uma expiação de culpa em um jornal de grande circulação, e aí isso compromete a reputação da empresa. De alguma forma, isso seria um nudging by shaming. Será que isso é constitucional? Será que isso é um nudge? Ou será que isso é uma sanção administrativa propriamente dita? Essa é uma discussão que a gente ainda tem que ter. Outra discussão também importante é o seguinte, o nudge ele só é libertário da parte do usuário, ou do consumidor, ou do administrado. Porque se você impõe o nudge, isso eu aprendi lendo um professor alemão, muito interessante. O nudge ele sempre é impositivo para alguém. Especialmente o nudge que a administração impõe à iniciativa privada. Por exemplo, nesse caso da lei do saleiro, lá do Espírito Santo, na qual você tem a opção de pedir o saleiro para o garçom, e aí, de fato, é uma opção para você, consumidor, da massa lá, que quer colocar sal. Só que ela é obrigatória para a empresa, que é objeto daquela lei. Ela não poderá exibir saleiro nas mesas. Então, ela é obrigatória, ela não é nada libertária da parte, digamos assim, do destinatário imediato da norma. Essas ações de nudge, dependendo de qual seja a ação, elas têm um aspecto que é impositivo, especialmente nudges privados. Você está impondo à iniciativa privada um dever de agir. Ainda que esse dever de agir seja libertário para o consumidor ou para o usuário do serviço, ela é impositivo para o destinatário imediato. E esse é um ponto, então, que tem que se discutir. A imposição pela administração pública de nudges privados, ela só é libertária na ponta do usuário do serviço, mas ela é impositiva e obrigatória da parte digamos assim, da empresa. Vamos a mais críticas.
por vezes, o uso de nudges pode ser até mais autoritário do que uma regulação de comando e controle, uma regulação proibitiva, uma regulação impositiva. Porque, em muitos casos, você não percebe claramente o nudge. É justamente essa a graça da brincadeira, que você não perceba claramente a indução, ainda que você tenha uma ideia de que você pode sair dali. E justamente porque você não percebe a atuação do Estado, você não consegue reagir criticamente a ele. Se você sabe que a administração pública te obriga, porque tem um código de trânsito, a andar com cinto de segurança, e você não concorda com isso, você pode reagir àquela imposição do Estado. Agora, se você tem uma regra que diz que o carro tem que ter um botão, um sinal sonoro que apita porque você não anda de cinto de segurança, talvez não seja tão claro que aquilo é uma imposição do Estado que está buscando conduzir a sua escolha privada. Então, assim, em alguns casos, o nudge, porque ele pode ser um pouco mais, como posso dizer, indireto, ele pode dificultar a reação do administrado, porque ele não percebe que está sendo induzido. E esse é um ponto, então, que a gente também tem que colocar na agenda de discussão. Outro ponto também, o uso dos nudges pode estar associado ao afrouxamento no controle dos resultados da política pública. Esse é um ponto que alguns autores americanos falam. Dizem que em algumas jurisdições, em alguns entes, quando você começou a usar uma estratégia de nudge, o administrador público achava assim, isso aqui é muito legal, isso aqui é moderno, isso aqui vai funcionar. E ele deixou de se preocupar em controlar o resultado da política pública. Porque simplesmente é como se fosse um Fiat Lux, assim. Já que eu estou usando o nudge, isso vai funcionar, e, portanto, eu não vou controlar o resultado da política pública que incorpora o nudge. No Brasil, isso não é tanto um problema, porque a gente não controla política pública nenhuma. E não controlar a política pública que usa o nudge é só mais uma coisa, mais uma política pública que não é controlada. Eu descobri que o Bolsa Família é controlado, mas assim, salvo o Bolsa Família, eventualmente uma política pública que use nudge será mais uma política pública que não tem controle sobre resultados. Portanto, essa crítica talvez a gente possa dizer, não, mas nos Estados Unidos eles controlam o resultado e talvez afrouxem quando usam o nudge. No Brasil, a gente não controla política pública nenhuma. Então, o nudge vai ser mais uma política pública que a gente não vai controlar. Então, assim, pela bizarra razão de que a gente não controla resultados de nada, talvez essa crítica a gente possa refutar. E uma coisa interessante é o seguinte, o nudge surge numa obra de dois autores americanos, enfim, um professor de economia e um professor de direito, mas com base em economia. Faculdade de Direito nos Estados Unidos é um doutorado profissional, então ele já fez, o Sunstein fez um college em economia, né? Nos Estados Unidos, o nudge responde a uma sensibilidade que é exatamente diversa à sensibilidade que o brasileiro tem em relação ao Estado. Nos Estados Unidos, o americano rejeita a intervenção do Estado. Diz assim, não, government, eu quero que o Estado fique longe da minha vida. Tanto, o nudge é uma forma de o Estado intervir de forma sutil, porque uma intervenção direta, proibitiva, teria um custo político muito alto na sociedade americana. No Brasil é um pouco diferente. Primeiro, nossa Constituição é extremamente analítica e extremamente compromissória. Segundo, o brasileiro não reage ao paternalismo, mas antes clama pela intervenção paternalista do Estado. Então, no Brasil, muitas pessoas se questionam o seguinte, será que a gente precisa realmente de nudge? Será que a gente precisa de paternalismo libertário? No Brasil, não existiria uma reação tão grande a você simplesmente proibir comida gordurosa na escola. E na escola pública e na escola privada. Alguns municípios simplesmente proíbem. E as pessoas não estão achando que o Estado está intervindo terrivelmente na vida delas. Então, assim, a pergunta é a seguinte, será que no Brasil o nudge é um instrumento necessário? Será que a gente não pode partir diretamente para um paternalismo hard? Será que ele não seria menos custoso do que um paternalismo libertário, sem a gente ficar fazendo estratégias comportamentais para deixar uma opção e tal, sendo que no Brasil as pessoas não reagem a proibições? Então, assim, em termos de custo, assim, pode ser que o nudge seja uma resposta menos efetiva do que estratégias de comando e controle, estratégias de proibição pura e simples. O custo político de adoção de uma proibição no Brasil é comparativamente muito baixo. Isso, então, é um ponto a se colocar. Será que o nudge é uma estratégia ótima para os Estados Unidos, mas no Brasil a gente já pode partir direto para uma regulação de comando e controle, e as pessoas não reagem a isso? Finalmente, embora o nudge seja um instrumento muito badalado,
existem relativamente poucos estudos de longo prazo sobre a efetividade real de nudge. O nudge parece operar, mesmo o Behavioral Insight Teams, tem relatório de uma comissão que fez uma supervisão em relação ao Behavioral Insight Teams e disse que os resultados são inconclusivos. Então, assim, mesmo nas nudge units mais bem-sucedidas, os resultados são assim, 50-50. Assim. Funciona, alguns nudges funcionam em certos contextos, outros nudges não funcionam em outros contextos. Tem um comportamento cultural muito interessante, que assim, às vezes você tem que adaptar o nudge ao país. Eu escrevi um artigo em inglês sobre isso, sobre nudge em relação à variância cultural. Por exemplo, na Alemanha e nos Estados Unidos, tinha era um nudge privado, que eles faziam o seguinte: o carro era da Mercedes-Benz, aí o carro ia até certa velocidade, e aí uma voz feminina dizia assim: você está andando muito rápido, pare, pare, pare. Na Alemanha, as pessoas diminuíam a velocidade. Nos Estados Unidos, quando aparecia a voz feminina, os americanos, aceleravam mais. Então, assim, existe uma variância cultural, existem estudos em relação a Japão e Estados Unidos, culturas mais coletivistas, vis-à-vis culturas mais individualistas. O resultado pode ser um pouco diferente em relação, por exemplo, apelo ao que as pessoas estão fazendo. Essa ideia de apelo a viés de manada. Culturas mais individualistas, a pessoa pode agir de forma diversa, do tipo, eu sou eu mesmo, eu sou o indivíduo, portanto eu não vou agir conforme o grupo. Você aplica esse nudge, sei lá, no Japão as pessoas, não, poxa vida, agora mesmo é que eu vou fazer porque eu sou parte de um todo. Então, assim, tem variâncias culturais. O nudge não é você aplicar, pura e simples, fechar o olho e aplicar o que os ingleses e os americanos estão fazendo no Brasil. Enfim, alguns resultados, portanto, a gente ainda precisa de mais tempo para ver resultados amplamente convincentes, o que também não impede a gente de fazer experimentos e de começar a aplicar alguma coisa que está mais consolidada. Eu não sou crítico à ideia de nudge, não. Eu só estou fazendo um contraponto para a gente ter o debate, tá certo? Bom, e finalmente, já encerrando a minha apresentação, possibilidades para uma prática regulatória mais integrada em relação à psicologia experimental. Primeiro ponto, são 3 ou 4 pontos nessa última parte. Primeiro, eu acho que a gente tem que ter transparência no uso dos nudges. Se a gente vai usar isso como ferramenta, a gente tem que fundamentar ou os atos normativos que vão adotar nudges de forma clara, dizer, nós estamos usando um mecanismo que busca a sua indução administrado em relação a esse padrão de escolha. Ou então você cria um site na qual você centraliza todas as informações a respeito de todos os nudges que, sei lá, o município do Rio de Janeiro está adotando em relação aos seus administrados. Eu acho que é importante que o nudge não seja percebido pela população como propaganda subliminar, ou algo assim meio shady, algo assim meio esquisito, assim, o governo está agindo de forma a fazer minha cabeça. Eu acho que é importante que as pessoas entendam o que é o nudge. Eu acho importante que a administração adote nudges que são efetivos, adaptados à realidade brasileira. Eu acho que é importante que você centralize de forma transparente informações a respeito de quais nudges estão sendo aplicados. Talvez não no nudge em si, porque muitas vezes aquilo vai neutralizar a utilidade do nudge. Tipo assim, se você coloca lá no mictório, essa bosquinha foi pintada aqui para você fazer xixi aqui, talvez as pessoas façam xixi do outro lado. Isso neutraliza a utilidade do nudge. Mas é importante que a informação esteja disponível de forma clara em algum centro de informação da administração pública. Acho que a gente pode pensar também em sistemas mistos de regulação, comando e controle e nudge. Então, por exemplo, você estabelece que até certo ponto você tem o nudge, depois é comando e controle, ou até para certo perfil de pessoa é comando e controle, depois é nudge. Acho que, ao contrário do que o Sunshin propõe, por exemplo, a gente não deve assumir uma prioridade regulatória total para nudge. Eu acho que o nudge é um instrumento na caixa de ferramentas do regulador. Tem regulação, comando e controle, tem fomento, tem, enfim, tem subsídio e tem o nudge também. Não acho que a gente deva partir do nudge, porque às vezes o nudge não faz sentido. Muitas vezes o paternalismo, a gente aceita o paternalismo, então não faz sentido ficar inventando muita onda. Enfim, todas as ferramentas de políticas públicas, inclusive o nudge, estão ali igualmente à disposição do administrador. Acho que a gente pode avançar numa elaboração de uma taxonomia de nudges, a partir daí analisar a compatibilidade de cada tipo de nudge com a Constituição. Isso talvez seja um caminho mais para os juristas fazerem, né?
E acho, finalmente, que a gente tem que avançar num esforço de pesquisa. Criação de grupos de pesquisa mistos, psicólogos experimentais, advogados, pessoas da administração pública com formação em administração, cientistas políticos, não só grupos de pesquisa, mas grupos de atuação, que são as Nudge Units, né? Acho que a gente tem que começar a ter uma graduação mais interdisciplinar, com professores formados na disciplina base. Uma coisa que eu vi, Marcelo, pelo Facebook, estava assistindo parte das apresentações do início da manhã. Você falava de uma formação interdisciplinar. Eu me lembro que a FGV São Paulo testou algo nesse sentido. O problema para uma graduação de Direito da formação interdisciplinar é que as pessoas têm dificuldade de compreender o psicólogo falando para os advogados, ou o cientista político falando para os advogados na graduação. Ao que parece, funciona melhor você ter professores de direito, formados em direito, mas que tenham exposição à psicologia, à ciência política. O problema da interdisciplinaridade é que, muitas vezes, aumenta o custo de tradução para um graduando, aumenta muito o custo de tradução para uma disciplina base ali. Então, assim, eu acho que o caminho é mais você ter advogados ou juristas de base que fazem essa transição. Noel está aí para que não nos deixe mentir, o cara formado, é um advogado, todos somos advogados, boa parte do pessoal aqui é advogado, mas estuda economia comportamental, estuda filosofia experimental. Para você falar com o graduando, é melhor, isso é um chute, tá? Mas aparentemente ele entende melhor o advogado, que parte de uma pré-compreensão base do que é direito subjetivo, potestativo, consegue traduzir melhor do que o psicólogo chegar falando lá diretamente para ele de psicologia experimental e de Nudge. Por exemplo, me lembro das minhas aulas de economia política no início da graduação. Chegava um economista lá e eu ficava assim, não estou entendendo nada. De repente, se fosse um advogado com um doutorado que seja em economia, talvez essa tradução fosse mais bem feita. Então, assim, o esforço de pesquisa é novos grupos de pesquisa, novos grupos de atuação e uma graduação com essa interdisciplinaridade na formação dos professores de direito. Estou falando aqui do direito porque é minha área, né? Enfim, eu sou professor de direito. Mas acho que a interdisciplinaridade funciona melhor com pessoas da área base, assim. Pelo menos é o que eu tenho percebido, assim. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade, Marcelo, saúdo os integrantes da mesa, é um prazer estar aqui na nossa casa, né? Enfim, muito obrigado.